Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e finalmente nós vamos finalizar a resolução da segunda lista de exercícios. E restaram apenas alguns exercícios envolvendo resistores, né? Então vamos à leitura para a questão 5. Um resistor de resistência R é ligado em série a uma bateria com FEM epsilon maiúsculo e resistência interna Rzinho. Suponha que o valor R seja fixo. Para qual valor de R a taxa de dissipação de energia no resistor é máxima? Bom, tem uma maneira direta de resolver, né? Que é o seguinte, quando que eu vou ter então e diz que a gente tem aí uma bateria, né? Essa bateria tem uma resistência interna e tem uma FEM. E ela está ligada a uma resistência de carga, né? Uma carga que ela alimenta, né? Um circuito, ela alimenta o circuito resistivo. Bom, o que nós temos é que a potência, né? Ele fala a taxa de dissipação de energia, ou seja, a potência dissipada, né? Isso aqui é a potência dissipada. Potência dissipada. O resistor, né? O resistor ok? Então, só que a potência dissipada é a potência que é transferida, né? Então, porque o que o resistor faz? Ele simplesmente pega a energia que ele recebe e dissipa, né? Então, na verdade, a máxima potência é dissipada quando eu transfiro a máxima potência, né? Então, pelo teorema da máxima transferência de potência, teorema da máxima transferência de potência, né? Que nós já estudamos. A máxima potência transferida ocorre a máxima transferência de potência ocorre de maneira geral no circuito de corrente alternada, né? Ocorre em circuitos de corrente alternada quando a impedância da carga ela é igual a, vou colocar aqui, impedância da carga, impedância da carga é igual ao complexo conjugado da impedância interna da fonte. Impedância interna da fonte. Ok? Bom, no caso do I, em circuitos de corrente contínua, aí vai ser parecido com essa condição aqui. A diferença é que na corrente contínua a impedância é a própria resistência e a resistência é o número real. Então, como resistência é um número real, então o conjugado é o próprio número, né? Conjugado de número real, o próprio número. E aí
Quem é a impedância de uma carga resistiva? É a resistência. Então é a mesma equação, né? Isso aqui é um caso particular dessa daqui, que é mais geral. Resistência. E aqui, resistência. Então, gostaria de você lembrar do teorema da máxima transferência de potência. E aí nós concluiríamos que, então, a resistência de carga tem que ser igual à resistência da fonte, né? Que seria essa alternativa aqui. Então, nesse caso, ocorre a máxima transferência de potência e logo a máxima potência dissipada. Uma outra maneira de fazer, né? Se você não lembra do teorema da máxima transferência de potência, era lembrar que a potência ela é VI, né? Quem é a potência? A taxa de variação. Se eu tenho uma certa carga, né? Que eu vou transferir. Então eu tenho aqui um condutor, eu estou transferindo uma certa quantidade de carga aqui. Ao transferir essa quantidade de carga, eu tenho que realizar um trabalho sobre ela. Então eu vou ter uma energia que eu gasto, né? Uma energia por unidade de carga. Ok? Isso nós chamamos de potencial. E além de precisar de uma energia por unidade de carga para transferir essa carga, né, digamos que eu tenho uma cargazinha aqui dQ, que eu estou transferindo dentro de um condutor, uma quantidadezinha de carga. Eu também tenho que a corrente que essa carga vai produzir, ela é justamente essa quantidadezinha de carga que eu estou transportando e o tempo que eu gasto para transportar essa quantidade de carga. Isso significa então que se eu faço VI, eu tenho dU, dQ, dt, que é pelo teorema, pela regra da cadeia, né? Pela regra da cadeia, isso é dU, dt. E a variação da energia com o tempo é o que a gente chama de potência. Então a gente conclui que a potência ela é VI, né? Então a potência no resistor, qual é a potência dissipada aqui no resistor? Vai ser, bom, então aqui eu tenho uma tensão em cima dele, né? E aqui eu tenho uma corrente no circuito. Ok? A gente sabe que o quê? Que a tensão, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, isso aqui é um divisor de tensão, né? Esses dois elementos estão em série, então o divisor de tensão. Parte da voltagem vai ficar em cima da resistência interna e parte em cima da carga, né? Então eu vou ter aqui, ou eu poderia calcular diretamente da minha corrente, né? E reescrever isso aqui, porque quem é o potencial? O potencial naquele resistor é RI. Ok? Mas o I, por sua vez, se ele é RI, então a potência vai ser RI vezes I da RI ao quadrado. Só que quem é o I? O I vai ser igual a FEM do circuito pela soma das resistências, pela resistência equivalente. E aí então daqui eu tiro que a potência vai ser εr, εrzão sobre Rzão mais Rzinho. E qual é a condição de máximo, né? Então, a potência ela é máxima. Quando é que eu tenho potência igual a potência máxima? Quando a derivada da potência é igual a derivada da potência com relação ao parâmetro que eu tenho aqui, que é o
a resistência, né? Ela foi igual a zero. A derivada vai ficar o quê? O epsilon aqui é uma constante, pode ir para fora. Então fica isso daqui, né? Posso até colocar aqui fora. Então vai ficar a derivada do numerador vezes o denominador, a derivada da divisão, né? Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Opa, esqueci de fazer ao quadrado, né? Então aqui na verdade ficaria o quê? Ficaria isso aqui ao quadrado, né? Então ficaria epsilon ao quadrado e isso aqui de baixo também ao quadrado, desculpa. Então aqui na verdade seria... Eu teria então epsilon ao quadrado vezes... Ficaria a derivada do numerador pelo denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, né? Que vai ser igual a 2 r mais rzinho, e a derivada disso aí com relação a r igual a 1, a regra da cadeia. E embaixo daria o denominador ao quadrado, vai ficar ao quadrado ao quadrado. Eu vou colocar isso mais para cá para ter espaço aqui, escrever mais aqui, né? Ok, então isso daqui é igual a zero, né? Fiz desenvolver, fazer derivada igual a zero. Obviamente que isso aqui pode ir para o outro lado multiplicando, isso aqui pode passar dividindo, né, por zero e vão desaparecer. E eu posso tirar então em evidência r mais rzinho, e aí sobra r mais rzinho nesse primeiro, e aqui sobra menos 2r, isso é igual a zero. Então daqui eu tiro r mais rzinho vezes rzinho menos r igual a zero. A solução desse aqui é que o rzinho é igual a menos r, que é impossível, porque eu não posso ter resistência negativa. Então a única solução possível é rzinho igual a r, que é exatamente o que a gente já tinha observado. Ok? A outra questão, ela é a mesma questão, só que em vez de pedir a resistência, ela quer saber qual é a taxa, né? Ou seja, ela quer saber quem é a própria potência máxima, né? Então a potência máxima vai ser quando o Rzinho for... O Rzão for igual a Rzinho, né? Porque ele está escrevendo em termos de Rzinho. Então, a fórmula da potência é essa aqui. Então, eu tenho, no lugar de Rzão, posso colocar aqui Rzinho, no lugar de Rzão eu coloco Rzinho. Isso vai ser igual a epsilon ao quadrado vezes Rzinho sobre 2Rzinho ao quadrado. Então a potência máxima, né? Potência máxima é dissipada no resistor, vai ser igual a epsilon ao quadrado Rzinho sobre 4 Rzinho ao quadrado, que é a mesma coisa que o que? Posso simplificar aqui, né? Então vai dar epsilon ao quadrado sobre 4 Rzinho, que é exatamente essa alternativa aqui. Ok. Então vamos para essa próxima questão de resistor, né? Se deixou por último as questões que eram exclusivamente de resistores, né? Ok, então
existe essa outra questão que diz o seguinte, vamos à leitura. Um fio de comprimento L0 e resistência R0 é esticado de tal forma que seu novo comprimento é L igual a 2L0. Considerando que a resistividade e o volume do fio não se alteram, qual é o valor da nova resistência em termos de R0? Ok, então eu tinha um fio aqui, com uma certa área de seção, né? E um certo comprimento L0, né? Ou seja, quem é a área de seção, que é o que interessa pra gente? É o volume sobre, né? Não confunde com DDP, tá? É o volume isso aqui. Vou colocar aqui, volume. Chavezão mesmo, mas é o volume, tá? Sobre L0, né? Porque L0 vezes A é o volume. Ok. Além disso, a resistividade também é constante, né? Só que ele vai fazer... Ele vai pegar isso aqui e vai esticar. Só que quando ele esticar isso daqui, vou ter que fazer de novo porque eu não consigo aqui. Então a área ele vai esticar, mas ele vai ficar mais fino. Ok? Ou seja, mantém o volume. Então agora tem um L final, que é 2L0. E aí a área agora vai ser a V sobre L, o tamanho agora, né? Isso aqui seria, digamos, o A0, né? Seria uma área 0, ok? Que a área vai ser alterada, né? Se o volume não é alterado, porque a área é alterada. Então aqui era 0, e aqui é um certo A. O volume nem o ρ são alterados. Porque ele quer saber o que? Qual vai ser a nova resistência? Então a resistência desse daqui era uma resistência R0. E aqui vai ser uma resistência R, que é a relação entre eles, né? Bom, primeiro vamos descobrir quem é o R0. Ele é a resistividade vezes o tamanho, né? Pela área do resistor. Ou seja, vai ser igual a L0 e o área 0 é V sobre L0, né? Então vai ficar ρ, conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, fica, que é V. Dá isso aqui. Onde o ρ e o V não se alteram. Como é que vai ficar a resistência? Tudo parecido, né? A diferença é que aqui vai ser o L e aqui vai ser o A. Aí aqui é o L sobre o V. Então é o L ao quadrado. Só que esses dois aqui não se alteram, é a mesma coisa, né? O que vai alterar é só o L, que vai ser 2L0 agora. Então eu vou ter ρ 2L0 ao quadrado sobre V. Isso vai dar 4 ρ L0 ao quadrado sobre V, que é exatamente o R0. Então o R0 é 4, o R é 4R0. Ok? Então que é exatamente esse resultado aqui. Agora para o outro, vou copiá-lo aqui porque na outra questão é exatamente a mesma coisa, tá? Com uma diferença só agora. Deixa eu ter a diferença a única diferença aqui é que é 3 agora. Então aqui vai entrar um 3 ao quadrado é 9, que é exatamente essa alternativa aqui. Ok? Então nós podemos ir para a questão 39 e 40, que são as últimas questões da lista, né? Também são questões sobre
que não envolve resistor de certa maneira, né? Porque tem a curva VI, não necessariamente de resistor, mas como tem a curva VI, se relaciona, né? Embora a gente nem vá fazer o cálculo da resistência mesmo, né? Ok, então vamos lá para a questão 30 e 39. Ok, essa aqui, né? Então vamos lá, questão 39. Então eu vou fazer a leitura, depois a gente vê os gráficos, né? Então ele diz o seguinte: o painel da figura abaixo ilustra a curva de corrente por voltagem aplicada ao resistor ideal, e um outro componente não ôhmico. Esses componentes são utilizados em um circuito elétrico alimentado por uma fonte ideal de corrente contínua de força eletromotriz V. Se a corrente elétrica nesse circuito é 3 mA, o valor de V é, então, 3 mA, se aqui é 2 e aqui é 4, então 3 é aqui, né? Ok? Então significa que 3 mA é bem aqui. Ok. E aí, o importante é que ele quer que você encontre quem é V, né? Então, a gente sabe que V num circuito, esse circuito é um circuito em série. Então o V vai ser simplesmente o V1 mais o V2, né? Agora a gente vai para o gráfico e vai identificar os valores para esse valor que ele colocou aí, que é de 1,5 mA. Nós vamos identificar quais são as tensões. Então uma tensão está aqui, ó. Quanto é cada tracinho desse? Olha, esse daqui para cá é 100, metade aqui é 50. Você vê que realmente vai de 50 em 50. Então cada um desse aqui é 50. Então bem aqui obviamente que é 200, né? E aqui é 250. Bom, então claramente para a corrente igual a 1,5 mA, o que nós temos? A gente tem que o V1 ele é exatamente esse valor aqui, ó. Ou seja, ele isso aqui é 200, isso aqui é 250. Então ele é 250 milivolts. Agora o V2 ele pode ser o quê? Ele pode ter esse valor aqui que é 50 milivolts, pode ter esse aqui que é 250, pode ter esse aqui, ó, que é a metade da metade desse pedaço aqui, ou seja, esse valor aqui mais 25. E esse valor aqui é o que? 400 milivolts. Então quer dizer que aqui, como é metade de 50, é 425. Então pode ser 50 ou 250 ou 425 milivolts. Então quer dizer que o V ele é igual a, só somar, né? 250 mais 50 pode ser 300 milivolts, ou 250 mais 250, 500 milivolts, ou, né? Lembra que tensão é a soma das tensões dos dois componentes, é um divisor de tensão, um circuito em série, né? E o último dá 675 milivolts, que é exatamente essa alternativa aqui. Vamos para outra questão. Então, na outra questão, já muda tudo, né? Primeiro que agora o gráfico é diferente, ó. E ele não quer mais, agora é 1,5 mA. Ele quer o valor de V de novo, só que agora o V é um circuito em paralelo, né? Ora, no circuito em paralelo, a tensão em todos os componentes é a mesma, né? Então V, como o circuito é em paralelo, então significa que V é igual a V1, que é igual a V2, porque o circuito é em paralelo. E aí o que a gente vai ter é que quando for igual a 1,
0,5, mas percebe que os valores são os mesmos, né? 50, 250 e 425. Então quer dizer que nesse caso o V vai ser igual ou a 50 milivolts ou 250 milivolts ou 425 milivolts, que é exatamente esse resultado aqui. E com isso a gente encerra a resolução da nossa lista, né? Então nós fizemos toda a segunda lista, tá? E é isso, né? Toda resolvida de maneira aí bem detalhada. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai para o nosso último capítulo, né? Que é a parte de equações de Maxwell. E aí a gente encerra equações de Maxwell e ondas, né? E aí a gente encerra o nosso curso nesse último capítulo.